Você sabia que o mundo que enxergamos é apenas uma fração da realidade? Ao nosso redor existe uma dimensão invisível, repleta de vidas e inteligências que convivem conosco em silêncio, influenciando e interagindo de maneiras que mal conseguimos perceber. É o fascinante mundo dos espíritos. O espiritismo é uma doutrina que nos convida a olhar além do que os olhos físicos podem perceber. Baseado em estudos profundos conduzidos por Allan Kardec, ele nos revela que o universo é composto por duas dimensões principais: o mundo material, que experimentamos com nossos sentidos, e o mundo espiritual, onde habitam as inteligências incorpóreas, os espíritos. Essa perspectiva nos ajuda a compreender que a vida não se limita àquilo que vemos e tocamos. Há uma realidade maior, invisível, mas sempre presente, interagindo conosco de maneiras sutis e muitas vezes imperceptíveis. Hoje, vamos explorar juntos essa dimensão fascinante e descobrir o que Kardec nos ensina sobre o mundo dos espíritos. Quando Allan Kardec formula a pergunta 84 em O Livro dos Espíritos, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, ele toca em um dos pilares centrais da doutrina espírita: a existência de uma dimensão espiritual que coexiste com o plano material. A resposta clara e objetiva, sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, é apenas o ponto de partida para compreendermos essa realidade fascinante. O mundo dos espíritos, uma realidade paralela e interativa. O mundo dos espíritos não é algo distante ou separado de nós. Ele está em constante interação com o mundo material. Enquanto vivemos em corpos físicos, nossos sentidos são limitados àquilo que podemos ver, ouvir, tocar ou cheirar. Já os espíritos, que são as inteligências desencarnadas, habitam uma dimensão de vibrações sutis, invisível aos olhos humanos, mas que influencia diretamente nossa existência. É importante destacar que o mundo dos espíritos não é apenas uma região espiritual indefinida, mas uma dimensão organizada, composta por espíritos em diferentes graus de evolução. Allan Kardec explica que os espíritos são os seres que povoam o universo, criados por Deus como nós, mas que não possuem mais o corpo físico. Eles mantêm suas personalidades, pensamentos e individualidades, e dependendo de seu grau de evolução, podem atuar como mentores, amigos invisíveis, ou mesmo espíritos inferiores, influenciando-nos de acordo com suas intenções. O mundo espiritual, um reflexo do mundo material. Apesar de invisível, o mundo dos espíritos não está separado de nós por barreiras intransponíveis. Pelo contrário, ele interpenetra o mundo material. Essa convivência é como ondas de rádio. Embora não as vejamos, elas estão presentes e atuantes, bastando um receptor adequado para captá-las. Da mesma forma, a mediunidade é a faculdade que permite a algumas pessoas servirem de ponte entre os dois mundos. Kardec nos ensina que o mundo espiritual é a verdadeira pátria da alma. O plano material seria transitório, uma escola onde espíritos encarnados vivenciam provas e expiações para seu progresso moral e intelectual. Quando desencarnamos, retornamos à nossa essência como espíritos, levando conosco apenas aquilo que conquistamos em termos de conhecimento, virtudes e experiências. A relação entre os dois mundos. A doutrina espírita nos revela que a relação entre o mundo material e o mundo espiritual é constante e interdependente. Por exemplo, inspirações espirituais. Os espíritos superiores, atuando como guias, enviam inspirações e intuições para nos ajudar nas escolhas da vida. Muitas vezes aquele pressentimento que sentimos em momentos decisivos é fruto dessa influência. Influências negativas. Por outro lado, espíritos inferiores, ainda presos às paixões terrenas, podem tentar nos desviar do caminho, aproveitando-se de nossas fraquezas morais. Mediunidade. A comunicação direta entre os dois mundos ocorre por meio da mediunidade, uma faculdade natural que permite a alguns indivíduos perceberem ou transmitirem mensagens dos espíritos. Allan Kardec estudou profundamente esses fenômenos, oferecendo orientações claras para sua prática ética e segura.
O propósito do mundo espiritual, entender o mundo dos espíritos, é fundamental para compreender o verdadeiro sentido da vida. Essa dimensão invisível não é apenas um local de morada, ela representa um estágio contínuo de aprendizado e evolução. Os espíritos superiores nos ensinam que a vida no plano material é passageira, uma breve etapa no vasto processo de desenvolvimento espiritual. A doutrina espírita nos alerta sobre a responsabilidade de nossas escolhas no mundo físico, pois elas determinam nosso estado no mundo espiritual. Quem pratica o bem e busca o progresso espiritual encontrará, após a morte, uma realidade mais serena e harmoniosa. Já quem se apega a vícios e egoísmo pode experimentar sofrimento e desajuste espiritual até que consiga se redimir e recomeçar. O futuro da humanidade e o papel do mundo espiritual. O Espiritismo nos convida a perceber que a evolução da humanidade está profundamente ligada ao entendimento e à relação com o mundo espiritual. Essa conexão nos ajuda a cultivar valores como a caridade, a humildade e a busca pelo conhecimento. Quando nos conscientizamos dessa interação, passamos a agir com mais responsabilidade em nossas ações diárias, sabendo que tudo tem repercussão na dimensão espiritual. Um chamado ao estudo e à reflexão. O mundo dos espíritos, descrito na pergunta 84 de O Livro dos Espíritos, nos lembra que somos muito mais do que matéria. Somos almas imortais, vivendo em uma coexistência entre o visível e o invisível. Estudar e compreender essa relação é essencial para quem busca não apenas respostas sobre a vida após a morte, mas também um sentido maior para a existência no aqui e agora. No universo da espiritualidade, poucas histórias ilustram tão bem a interação entre os mundos material e espiritual como o emocionante caso de Camille Flammarion, um astrônomo francês e estudioso do espiritismo. Ele narra um testemunho que não apenas fortalece a fé na vida além da matéria, mas também comprova a eficácia dos ensinamentos espíritas. O encontro prometido além da vida. Camille relata a experiência de dois amigos, Charles e Alfred, que compartilham um forte laço de amizade e o interesse pela espiritualidade. Um dia, em uma conversa séria sobre a imortalidade da alma, eles fazem um pacto. O primeiro que desencarnasse buscaria uma maneira de entrar em contato com o outro, comprovando que a vida continua. O tempo passou e, como era natural, o destino agiu. Charles foi o primeiro a desencarnar. Alfred, ainda encarnado, sentiu a dor da perda, mas sua fé no pacto e no espiritismo o manteve esperançoso. Ele sabia que os laços que uniam ambos não seriam rompidos pela morte. O contato que rompeu as barreiras do invisível. Certo dia, enquanto Alfred participava de uma sessão mediúnica, um espírito se manifestou através do médium presente. Ele revelou ser Charles e descreveu detalhes que apenas os dois amigos conheciam. Charles, por meio do médium, não apenas confirmou a continuidade de sua existência, mas também passou uma mensagem reconfortante. Meu amigo, o mundo espiritual é tão real quanto o nosso pacto. Vivo e espero por você. Mas até lá, viva intensamente sua jornada terrena, sempre guiado pela luz da verdade e do amor. Essa experiência transformou a vida de Alfred. Ele não apenas se convenceu da continuidade da vida espiritual, mas dedicou-se a compartilhar com outros os ensinamentos do espiritismo. A história dos dois amigos foi documentada por Flammarion e continua a ser um exemplo de como os ensinamentos de Allan Kardec se manifestam de forma prática e consoladora. A lição por trás do testemunho. Essa história é um dos muitos relatos que mostram a eficácia do espiritismo em responder às questões mais profundas da existência humana. Por meio do estudo da mediunidade e da interação com o mundo dos espíritos, aprendemos que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova etapa da vida. Além disso, reforça a importância de nossos laços, mostrando que o amor e a amizade transcendem as barreiras do tempo e do espaço. A verdade revelada pelo Espiritismo. Casos como o de Charles e Alfred nos ensinam que o mundo espiritual não é apenas um conceito abstrato. Ele é real
tangível e pode ser acessado por aqueles que buscam a verdade com fé e sinceridade. O Espiritismo, ao nos oferecer ferramentas para compreender essa interação, nos guia para uma vida mais consciente, pautada na certeza de que nunca estamos sozinhos. Após explorar profundamente a pergunta 84 de O Livro dos Espíritos e a interação entre o mundo material e o mundo dos espíritos, podemos compreender o quanto o Espiritismo lança luz sobre as questões mais fundamentais da nossa existência. Recapitulemos os principais aprendizados. O mundo espiritual, nossa verdadeira morada. O mundo dos espíritos não é apenas uma ideia abstrata, mas uma dimensão real e vibrante que coexiste com o plano material. É nele que reside nossa essência como seres imortais. O plano físico, que tanto valorizamos, é transitório e serve como escola para nosso aprendizado e evolução espiritual. A interação constante entre os dois mundos, a barreira entre o material e o espiritual, não é intransponível. Pelo contrário, ambos os mundos estão em constante interação. Sejam por inspirações, pressentimentos ou fenômenos mediúnicos, os espíritos, sejam superiores ou inferiores, influenciam nossas vidas. Reconhecer essa conexão nos ajuda a agir com maior responsabilidade e equilíbrio. A mediunidade, uma ponte entre dimensões. A mediunidade, ao permitir a comunicação entre os dois mundos, é uma ferramenta valiosa para trazer consolo, esclarecimento e aprendizado. Por meio dela, podemos receber orientações dos espíritos superiores, reafirmando a continuidade da vida e nosso papel na criação divina. Exemplos práticos e inspiradores. O testemunho de Charles e Alfred, narrado por Camille Flammarion, ilustra com clareza a eficácia do Espiritismo em proporcionar evidências da vida após a morte. Histórias como essa reforçam que o amor, a amizade e os laços construídos em vida permanecem, transcendendo o tempo e o espaço. A importância do Espiritismo para o crescimento espiritual. O Espiritismo nos oferece mais do que respostas, ele nos dá propósito. Através de seus ensinamentos, somos encorajados a viver com mais ética, amor e consciência, sabendo que cada escolha impacta não só nossa jornada terrena, mas também nossa existência no plano espiritual. Entender o mundo dos espíritos, como apresentado na pergunta 84, é essencial para quem busca compreender sua verdadeira natureza. Somos espíritos vivendo temporariamente em corpos físicos, e a doutrina espírita nos ajuda a encontrar equilíbrio entre essas dimensões. Ela nos convida a sermos melhores hoje, preparando-nos para um amanhã mais luminoso, tanto no plano material quanto no espiritual. Que possamos refletir sobre essas verdades e aplicá-las em nossas vidas, guiados pela fé, pelo conhecimento e pelo amor ao próximo. Como Allan Kardec tão bem disse, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Se essa reflexão tocou o seu coração, queremos ouvir você. Compartilhe nos comentários suas experiências ou pensamentos sobre a conexão entre o mundo material e espiritual. Já viveu algo que confirmou a existência do mundo dos espíritos? Sua história pode inspirar outras pessoas. E não se esqueça, no canal Portal Espiritual Brasil temos muito mais conteúdo para fortalecer sua fé e expandir sua compreensão sobre o Espiritismo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha fazer parte desta jornada de aprendizado e evolução espiritual conosco. Até o próximo vídeo, assim seja.